ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento, derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer, e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Está aberta a reunião ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se passe em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores,
para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Boa noite, bem-vindos a mais uma reunião pública à distância do Racionalismo Cristão da Sede Mundial, filiais e correspondentes associados. Ficamos muito felizes com a presença de todos e agradecemos e entendemos a importância para todos de estarmos aqui reunidos para aumentar os nossos esclarecimentos sobre a nossa filosofia, também formar esse campo vibracional fortíssimo para, neste momento, as forças superiores fazerem a limpeza psíquica na atmosfera fluídica da Terra. Gostaríamos de agradecer às pessoas que sempre enviam suas perguntas para brilhantar esta reunião e também terem a oportunidade de terem suas dúvidas esclarecidas e muito podem auxiliar a resolverem as suas situações, e isto é muito importante. E este envio é feito através do WhatsApp mais 51, desculpe, mais 55 21 9 9722 7845. A primeira pergunta diz: sou formado em administração de empresas. Estou muito nervoso porque ainda não consegui emprego. Sou arrimo de família e meu cunhado levou-me ao racionalismo cristão e me presenteou com um livro RC 46. Ele frequenta esta filosofia há muito tempo, é calmo, compreensivo e amigo da família. Pergunto: o que eu preciso fazer para me acalmar e progredir na vida? Esta é uma das situações que estamos sujeitos quando estamos vivendo aqui no planeta Escola Terra, de posse de um corpo físico. E muitas pessoas já vivenciaram esta mesma situação em suas vidas. É importante que ele realmente utilize as sugestões do racionalismo cristão para se acalmar, para poder adquirir o domínio próprio. Podemos dizer que três conselheiros não são bons para se tomar as boas decisões, que são o nervosismo, a irritabilidade e também a ansiedade. O excesso disso tudo pode atrapalhar a tranquilidade, a serenidade, e precisamos da serenidade e da tranquilidade nesses momentos difíceis e em todos os momentos de nossa vida para podermos raciocinarmos com lucidez. Então, ele vai ouvir no racionalismo cristão que devemos praticar a limpeza psíquica. E é sugerido às 7 da manhã e às 8 da noite, e se em um outro momento que estiver com muita dificuldade, procurar um local isolado e também se desligar de tudo, elevar os seus pensamentos e fazer as irradiações. Ele vai ver que é importante identificar os gatilhos que faz com que a pessoa fique nervosa, ansiosa, irritada e tome atitudes e ações impulsivas e impensadas. Não é da noite para o dia que se adquire isso. Por isso, ele viu que o seu parente está aí há muitos anos praticando o racionalismo cristão e alcançou esse estado de espírito de estar sempre calmo, mesmo que esteja passando por situações difíceis, e é natural que nas situações difíceis nós fiquemos um pouco nervoso, ansioso, irritado, e que muitas vezes isto serve até de estímulo para nós vencermos a situação e adquirirmos aquela calma, tranquilidade, aquele bem-estar que nós conseguimos com o nosso esforço, a nossa vontade, a aplicação dos ensinamentos do racionalismo cristão e também ter utilizados os atributos e habilidades que adquirimos ou faculdades nas vidas anteriores e nesta própria.
É importante todos nós entendermos que as situações que ocorrem em nossas vidas, nós temos condições de resolvê-las, porque nós já trouxemos estas habilidades ou faculdades e atributos para, ao vivenciarmos as situações que vamos vivenciar, possamos sair, na maioria delas, vencedores. Então, é importante que ele frequente com assiduidade, junto com seu cunhado, as reuniões presenciais, porque ele tem essa oportunidade, e também siga todas as atividades que possam ser acessadas pelas nossas mídias, incluindo a conversa com o presidente, esta reunião à distância, outras reuniões também de outras filiais ou correspondentes, e ele vai ver que ele terá condições de, ao adquirir esses conhecimentos, poder dominar-se a si próprio, se tornar esta pessoa que tem condições de, mesmo nesta situação difícil, controlar-se e raciocinar, porque a situação está aí e nada adianta ficarmos nervosos, e irritados ou ansiosos, porque não resolve a situação. Nós temos que adquirir essa serenidade e tranquilidade para ver qual é a situação que eu me encontro. Eu preciso adquirir um emprego. E por quê? Eu preciso, claro, eu preciso manter-me, a minha família, e toda pessoa que é honesta, quando ela está numa situação dessa, ela não se sente bem, ela quer resolver. Então, ela deve analisar o que eu preciso aperfeiçoar na minha profissão para adquirir um emprego. Eu estou me preparando para as entrevistas, e o que eu preciso expor nessa entrevista? Eu estou ficando nervoso, está me dando branco, ou eu estou muitas vezes querendo começar em um emprego que ainda está acima da minha possibilidade inicial? Será que eu não devo iniciar nenhum emprego que eu tenha condições de iniciar e depois, dentro daquela empresa, eu vou poder crescer, mostrar o meu valor, agora sem menos pressão, podendo com tranquilidade mostrar o que eu sei fazer. Então, tudo isso é importante ele ter a calma para analisar. Eu preciso fazer novos cursos, especializações. Então, tudo isso entra na análise de forma lúcida e, ao se raciocinar, assim ele vai, ao se também estar bem intencionado porque quer arrumar um emprego, ele terá as boas intuições das forças superiores, porque o pensamento ele é muito importante nesta conexão com os campos vibracionais positivos e as forças superiores para receber os seus fluidos fortalecedores e também as boas intuições. Mas nós sempre falamos, as boas intuições vêm com o raciocínio, com a boa intenção, com o pensamento elevado e vibrado. E porque esta associação do raciocínio com as boas intuições é que levam aos bons resultados. Não perca a confiança em si próprio. E estas sugestões foram lhe dadas para que você pense sobre elas e veja o que é melhor para si, porque nós não impomos, não mandamos as pessoas fazerem nada. Nós apenas divulgamos os conhecimentos da filosofia para que a pessoa, na sua situação, que só ela sabe qual é a sua situação real, ela possa utilizar estes conhecimentos. Lembre-se sempre, é a pessoa que decide os caminhos e agora ela está sendo instrumentalizada com esses conhecimentos para que ela tome as melhores decisões e desejamos que ela atinja o seu objetivo. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Estou amedrontada porque na empresa que trabalho passei a ocupar o lugar de um funcionário que faleceu aos 42 anos de idade.
Logo na primeira semana, tive que ser hospitalizado com uma forte depressão. Gostaria de uma explicação. Será que este espírito é que está provocando esses problemas? A presença nas reuniões públicas presenciais do racionalismo cristão, elas são muito esclarecedoras e didáticas, porque nós podemos ouvir manifestações mediúnicas confiáveis e seguras que nos trazem conhecimentos importantes para nós entendermos muitas situações que acontecem na vida e que não tem muita explicação se a pessoa não tem conhecimentos espiritualistas. Muitas vezes ela interpreta mal e pode também utilizar ações que possam piorar ainda mais a situação. São duas hipóteses que nós levantamos neste caso. Pode ser, sim, aquele espírito que deixou o seu corpo físico e que não tinha esclarecimento espiritual, e às vezes nem tomou conhecimento de que já deixou o seu corpo físico, porque o seu corpo fluídico é semelhante neste momento ao seu corpo físico. E se ele foi e teve uma vida muito materializada, este corpo fluídico, ele se parece muito até na solidez com o corpo que havia nesta existência antes de deixá-lo. Então, ele pode sim querer atrapalhar ou influenciar, achando que estão tomando o lugar dele. E nós ouvimos isso através de manifestações nas nossas reuniões. Aquele espírito que é te retirado daquele ambiente, em qualquer setor de trabalho, seja no setor de saúde, seja no setor administrativo, seja a pessoa que tinha uma posse de uma fazenda, de uma casa, de uma indústria, e que ao deixar seu corpo físico estava ali presente, querendo até atrapalhar a vida de quem tomou o seu lugar ou tomou a sua função. Pode ser também que ocorra a inveja dos colegas que queriam ter aquela função e não conseguiram. E esta pessoa, por ser mais competente, por merecimento, obteve esta função. E essas pessoas, ao se ligarem a campos vibracionais negativos ou a espíritos livres da matéria, que não se encontram em condição, neste momento, de esclarecimento e consciência, eles podem sim estar ali presentes querendo atrapalhar. Mas nós não devemos ter medo desta situação quando nós sabemos da eficiência da limpeza psíquica. Então, é importante que ela faça a limpeza psíquica no seu lar antes de sair, também quando voltar nos horários sugeridos, 7 da manhã e 8 da noite, mas tem pessoas que não podem fazer nesse horário. Elas podem sim fazer no horário que lhe é mais adequado, que esta eficiência ocorre. E é importante que ela vá para o trabalho com confiança, com pensamento elevado, tendo já se preparado através da limpeza psíquica. Sugerimos que ela mentalize o local de trabalho antes de fazer as irradiações. Depois se desligue, se concentre em fazer as irradiações concentrada, com pensamento elevado. Quando estiver também em nossas reuniões, antes de começar as irradiações, nos primeiros 5 minutos, ela também mentalize os colegas de trabalho, mentalize também o local de trabalho, e ela vai ver que esta limpeza psíquica tirará daquele ambiente todas as más influências de campos vibracionais negativos ou de espíritos que se encontram em uma condição não superior neste momento, aqui no astral inferior. Então é importante ela saber que ela pode vencer essa situação, ela pode limpar o ambiente para que aquele ambiente seja adequado, sem as influências negativas, e ela pode mostrar o seu real valor, porque se ela foi promovida, foi por merecimento e ela está de parabéns. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem.
Através do programa Razão de Ser, da Rádio Razão, conheci o racionalismo cristão que me beneficia. Meu esposo, desde sua juventude, se atrapalha com vultos, mas eu não os vejo. Ele pede minha ajuda, mas não sei como ajudá-lo a resolver, e resolvi pedir ajuda. Esse mal tem cura? Com a frequência e assiduidade, ela vai ver que o que ocorre com seu marido é que ele tem a mediunidade além da intuitiva, que todos nós temos, que é a da vidência. E quando a pessoa não tem esse esclarecimento, ela pode achar que ela tem um problema psiquiátrico, psicológico, ou tem uma doença. E desta forma, o racionalismo cristão orienta que, se ela seguir as orientações do racionalismo cristão em relação à disciplina para todos nós, mas principalmente para os que têm outras aptidões mediúnicas além da intuitiva, ele vai conseguir disciplinar esta situação e não mais terá esta inconveniência, porque ao aprender a fazer a limpeza psíquica, nestes momentos, poder elevar o seu pensamento, e fazer com que as forças superiores sejam atraídas até o local e retire de lá estes espíritos que estão realmente, ao saber que ele tem esta mediunidade, querendo desequilibrá-lo e estão perturbando-o a vida toda até este momento. Mas a partir de agora, ele frequentando as reuniões, que se tiver essa oportunidade de uma casa próxima, que possa assistir ou continuar assistindo às reuniões à distância, mas é de fundamental importância que ela leia os livros para ele. Né? Começar pelo livro Conceitos Racionalistas Cristãos, que já explica como fazer as irradiações, e depois dá uma boa ideia do que é a nossa filosofia e como ela pode imediatamente colocar em prática, e depois ler os nossos livros Racionalismo Cristão, Obra Essencial, Vida Fora da Matéria, e toda a nossa literatura, continuar assistindo os vídeos, os programas, e vai ver que vai conseguir realmente se disciplinar, se reequilibrar, não vai ter mais dificuldades em ser assistido ou perturbado por espíritos e terá a condição de viver a vida plena, de forma a atingir a felicidade relativa. Todos nós temos direito, e adquirir esta capacidade é possível no racionalismo cristão. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Entra ano e sai ano, a minha vida não muda nada, não melhora. Estou sempre com problemas de saúde, financeiro e brigas em família. Aconselharam que eu frequente o racionalismo cristão para resolver tudo isso. Pergunto, como devo fazer para melhorar de vida? É importante, sim, que ela frequente as reuniões presenciais, se ela tiver essa oportunidade, marcar entrevistas personalizadas na própria filial ou correspondente para ter as orientações específicas, praticar a limpeza psíquica, mas o mais importante é ela fazer a autorreflexão, a autoanálise, porque se você está sempre agindo da mesma forma, como é que pode esperar um resultado diferente? Então, é importante que ela procure novos caminhos. E quais seriam eles? Começar iniciando pela mudança da maneira de pensar, sentir e agir. Porque muitas pessoas não acreditam, mas o pensamento ele é fundamental para nós atingirmos os nossos objetivos e a felicidade relativa. Então, se ela está com pensamentos de desânimo, de doença, de desarmonias na família, modifique essa maneira de pensar. Pense daqui para frente. Não, eu tenho direito à felicidade. Eu tenho direito a também atingir os bons objetivos. Eu não sou menos que ninguém. Não sou mais que ninguém, mas não sou menos também. Eu sou
um espírito de posse de um corpo físico que contém todos aqui adormecidos ou já desenvolvidos os atributos da inteligência universal, do grande foco ou Deus, e que as oportunidades que a vida vão me dando é para eu colocar em prática esses atributos que já estão desenvolvidos ou desenvolvê-los. Então, siga realmente o racionalismo cristão, que vai aprender tudo o que necessita para, deste momento para frente, fazer as modificações e atingir os seus objetivos e ficar feliz consigo própria, que foi você própria que construiu esta felicidade. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Orientação de Humberto Rodrigues. Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. No início do ano, as pessoas em geral têm o hábito de querer renovar a maneira própria de ser, sobretudo o de eliminar os procedimentos de que menos gostam. Infelizmente, essas modificações para melhor ficam no âmbito material na maioria das vezes. Justamente o contrário do que propõe o racionalismo cristão àquelas que frequentam as reuniões públicas presenciais das casas racionalistas cristãs e às que participam das realizadas à distância por sua sede mundial, que é o de se espiritualizarem mediante o estudo reflexivo da filosofia racionalista cristã e a prática diária de sua disciplina fortalecedora da alma. Ao introduzirem a inovação espiritualista no próprio eu, com sinceridade e honestidade de propósitos, as pessoas que agirem dessa forma terão pensamentos positivos e bons sentimentos, passarão a ter conduta mais correta, evitarão as irritações, incompreensões e intolerâncias, até por coisas banais que carregam no âmago, lá se vão anos e mais anos, pois se tornarão melhores ao deixarem de viver de forma inconsequente. Ao estudar a espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão, o ser humano passa a se conhecer não apenas a si mesmo, mas os semelhantes, todos com qualidades e defeitos, visto que os estudiosos da espiritualidade também passam a ter essa conscientização e, por isso, se renovam a cada ano. São essas as orientações que as forças superiores dão aos racionalistas cristãos entra ano, sai ano. Sendo assim, as pessoas devem ter bons pensamentos e sentimentos, não apenas na passagem de um ano para o seguinte, mas no dia a dia, pois tal atitude leva ao encontro da evolução espiritual que todas buscam. Se o viver cotidiano tem sido ruim até agora, a virada de um ano é o momento certo de mudá-lo, abandonando os pensamentos e sentimentos que trazem amarguras, angústias ou preocupações excessivas, pois a filosofia de vida do racionalismo cristão, se adotada, proporciona um contínuo viver sereno e compreensivo. Portanto, este é o convite que as forças superiores, na condição de porta-vozes do racionalismo cristão em campo astral, fazem a todos os praticantes dessa filosofia espiritualista, a nada comparável no plano físico, no sentido de que se fortaleçam e esclareçam, e assim se espiritualizem ao aplicarem os princípios racionalistas cristãos que melhor se ajustem aos acontecimentos da vida cotidiana, conquistando a felicidade que tanto querem ter neste novo ano. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. A Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos
a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Antes de encerrar, gostaria de parabenizar e agradecer a presença de todos, desejar um ótimo ano. Está encerrada a nossa reunião. Muito bom, excelente, esclarecedora, fortalecedora reunião, não poderia ser diferente, a primeira reunião do ano, porém, tivemos para os amigos do Facebook e do YouTube uma inconstância na transmissão, mas fiquem tranquilos que nós, daqui a pouquinho, disponibilizaremos a gravação dessa excelente reunião em nosso canal no YouTube e vocês não vão perder nada. Assim como não perderão nada também indo às reuniões públicas na próxima sexta-feira nas casas racionalistas cristãs. Pelo contrário, irão também se fortalecer, se esclarecer e, por consequência, se espiritualizarem. Portanto, fica o nosso convite, a sede mundial aqui na Rua Jorge Rude, 119, perto do Maracanã. Começa a reunião às 19h30, mas as nossas portas se abrem às 19h e o nosso estacionamento a partir da hora que vocês chegarem serão sempre bem-vindos. Um grande abraço a todos. Jorge, muito obrigado. Lúcia, muito obrigado. Joaquim, Wilson e todos que contribuíram aqui conosco para a realização desta reunião. E a todos vocês, obrigado pela companhia, um grande abraço, uma boa noite, bom descanso. Até a volta.